A paz do Senhor, meus queridos alunos, mais uma vez estamos para a transmissão desta aula online e, como sempre, vamos pedir que Deus então nos abençoe maravilhosamente. Querido Deus, nós te pedimos que a tua bênção, a tua graça e a tua proteção esteja sobre os teus filhos e que esta voz, Senhor, seja, ó Deus, a portabilidade de ti, Senhor, das tuas palavras, dos teus oráculos, Senhor amado, para os ouvintes, ó Deus, para todos aqueles que estarão ouvindo, Senhor. Por isso, abençoa os teus filhos, abençoa cada um de nós, que teu Espírito Santo, Senhor, opere de uma forma tão maravilhosa em nosso meio. Nós te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, dando continuidade à nossa aula sobre geografia bíblica, mais precisamente os territórios ali de Canaã, ou comumente chamado Palestina, ou Eretz Israel, a terra de Israel. Hoje nós estaremos abordando partes ali da localização das igrejas da Ásia, as famosas 7 igrejas, e também as viagens missionárias do apóstolo Paulo. Apenas lembrando que o nosso objetivo é unicamente mostrar a parte geográfica, tendo em vista que a parte humana ela já foi passada em aulas anteriores. Primeiramente, queridos, mais uma vez eu chamo-vos a atenção para o texto de Ezequiel, o capítulo 37, que fala sobre uma profecia para os finais dos tempos, para o povo de Israel, para o seu povo santo. Mais uma vez lembrando que a maioria dos pregadores trazem esse texto para a igreja quando que não pode. A igreja não é um vale de ossos secos. Você é lavoura de Deus, você é um sacerdócio santo, você é brasa viva. A igreja é coluna e firmeza da verdade, ela jamais poderá ser comparada com o vale de ossos secos. O que esta profecia tem a ver? Ela tem a ver com o povo de Israel e mais nada. Tem a ver com os sinais dos tempos. Esta profecia, ela vai falar do cumprimento e complemento da que Jesus Cristo disse quando ele estava chegando em Jerusalém, naquela semana que antecederia a sua crucificação, e ele fez um lamento dizendo: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejam aqueles que te são enviados. Eu queria vos ajuntar, como até mesmo a galinha cuidadosamente cuida dos seus filhotes, mas isso não está patente aos seus olhos. E virá um dia em que o destruidor virá sobre você e não deixará pedra sobre pedra que não seja derribado. E isso, prezados, aconteceu no ano 70 depois de Cristo, quando o general Tito invadiu Jerusalém, cumprindo a profecia, não deixando pedra sobre pedra que fosse derribado. Naquele ano 70 depois de Cristo, após aquele período, se passaram 1878 anos. 1878 anos, quando, em 1967, na Guerra dos 6 Dias, Israel finalmente conseguiu obter de volta o controle e o domínio sobre Jerusalém. A profecia já estava se cumprindo. Um pouco anteriormente, em 1947, após a Segunda Guerra Mundial e após o extermínio de mais de 6 milhões de judeus, após todo o povo de Israel estar disperso pelo mundo, uma resolução das Nações Unidas aprovou a criação de um Estado denominado Estado Judeu, um tratado que ficou conhecido como a Partilha da Palestina. Nesse tratado haveria a criação de um Estado judeu. Porém, nações árabes
e estados comunistas eram contra aquela resolução, e aquela terra, chamada de no momento de Palestina, ficou sob o mandatário do governo britânico. Mas, exatamente no dia 14 de maio de 1948, era o dia 5 de Iyar de 5708, tendo como assinantes daquele documento David Ben-Gurion, Itzhak Ben-Isvi, Moshe Saret e Golda Meir, assinaram que seria o tratado, a independência do povo de Israel, com a sua localização nas terras anteriormente que lhe pertenciam, chamado Terras Santas, Terras Sagradas. Esse documento, que foi assinado pelos nomes que citei há pouco, esse documento foi escrito em hebraico, a língua dos hebreus. Dentro deste documento estava a criação do Estado moderno de Israel. No entanto, a sua capital, que foi localizada na cidade de Tel Aviv, ainda era um sonho para a criação de Jerusalém. Volto a dizer que Jerusalém passou a ser do povo de Israel em 1967, com a tomada ali dos exércitos israelenses na famosa Guerra dos 100 Dias. Foi nesse dia que Jerusalém voltou a ser de Israel. Por que estamos falando isso? Porque verificamos que em Gênesis, em que vai se falar pela primeira vez o nome de Israel, o nome da cidade de Jerusalém, com o nome de Salém. O seu primeiro grande nome ali a governar aquela cidade foi Melquisedeque. E a palavra Salém, ela vai denotar o sentido de Shalom em hebraico, ou seja, habitação de paz, lugar de paz. Esta cidade, que posteriormente recebeu vários nomes, como Jebus, ela, até então, a invasão da cidade, nos dias de Josué, era dominado por vários povos cananeus que habitavam ali, como os próprios filisteus, os perezeus, os jebuseus. Mas é quando Davi entra na cidade e consegue conquistar a cidade que naquela época era habitada por pessoas muito debilitadas, pessoas deficientes físicas. E houve então um provérbio dizendo o seguinte: jamais alguém poderia entrar aqui, a não ser que pudesse retirar todos os seus enfermos, todos os seus aleijados. E Davi entrou na cidade triunfantemente, desviando o fluxo ali da corrente de águas do canal, e passou a habitar aquela cidade, que passou a ser conhecida como a cidade de Davi, a cidade dos hebreus, Jerusalém, a cidade que voltou agora para Deus, sendo chamada de a cidade de Deus, um modelo comparado até mesmo com um modelo eterno. Por isso que se fala a eterna Jerusalém ou a Jerusalém celestial. Esta cidade também chamada de Sião, ou a casa de Davi, ou a cidade de Davi, ou a cidade do grande rei, também conhecida como a cidade do grande Deus, passou a ser a cidade eterna do povo de Israel. Esta capital, muitas das vezes, caída, muitas das vezes passada por tantos inimigos, chegou ao seu apogeu nos dias de Davi e no dia de Salomão. O profeta Daniel chegou a orar 3 vezes ao dia, voltado para aquela cidade. Essa cidade que seria eternamente
a cidade de Israel faz parte intrinsecamente do seu povo. Hoje, conhecida mundialmente como uma cidade santa, para cristãos, para judeus e também para muçulmanos. Quando o governo de Israel, através de suas tropas, na guerra de 67, toma a cidade de Jerusalém, não é? Um grande líder persa, dos dias atuais iraniano e atolás, eles declararam que jamais essa cidade deveria ser dos judeus. No entanto, autoridades judaicas e tantos outros diziam o seguinte, que antes que Londres existisse, antes que Roma existisse, antes que Washington, antes que Meca pudesse existir, a cidade de Jerusalém já pertencia ao seu povo de Israel. Então, meus queridos, falar da Terra Santa, falar do povo de Israel, é falar ao mesmo tempo de sua cidade, de sua terra. Por isso, jamais poderemos deixar de lado, como dizia a velha e grande canção, Jerusalém, Jerusalém, Jerusalém que é de ouro e luz, Jerusalém que é a cidade do grande Deus, a cidade do seu povo, também a cidade do Senhor Jesus. Então aí está a importância de Jerusalém, não apenas para o seu próprio povo, mas também para todas as nações, uma vez que ela salta, que o seu povo salta no meio do globo, né? Quando você observa, não é, o globo, quando você observa o mapa, né, o mundo, e você coloca o seu dedo ali em Israel, ali em Jerusalém, você está basicamente no meio do mundo, você está no centro do mundo. Por isso que há uma grande importância para aí tanto o seu povo e como também para o mundo inteiro. Somente lembrando que todas as estações do mundo se encontram ali em Jerusalém, ali na Terra Santa. Por isso é de grande importância essa grande cidade para todos. Queridos, uma vez que falamos sobre a cidade de Jerusalém, agora nós estaremos abordando sobre as viagens missionárias de Paulo. O apóstolo Paulo começa com sua viagem missionária partindo a partir da igreja de Antioquia. A igreja de Antioquia, ela é conhecida como a igreja missionária. Por quê? Porque tanto da primeira, como da segunda, como da terceira viagem de Paulo, você tem o ponto de partida ali a partir de Antioquia. Quando nós observamos o mapa, e você pode observar em casa, o que se chama de Ásia Menor na Bíblia, quando você lê na Bíblia Ásia Menor, nós estamos falando do território que hoje compreende a um país chamado Turquia. Quando chegamos aqui em Antioquia, de Antioquia partiram os missionários que ganharam o mundo, não é? Inclusive o mundo gentil, não é? Chegando ali na Europa. As 3 viagens missionárias, elas partem daqui, de Antioquia. No capítulo 13 da palavra do Senhor, no livro de Atos dos Apóstolos, vai dizer que havia profetas ali naquele lugar. E o profeta, né, transmitindo a mensagem de Deus, recebeu a seguinte informação vinda de Deus: apartai-vos a mim, né, homens, para a obra que eu vos tenho ordenado. E que obra era esta? A obra de missões.
e partiu então Saulo e Barnabé. Vamos apenas observar a questão do nome Saulo, que mais para frente em Atos dos Apóstolos, que será o motivo, da nossa próxima lição. Há pregadores que vão dizer que a mudança da nomenclatura de Saulo para Paulo tem a ver com a sua conversão. Absolutamente que não tem a ver. Acontece que Saulo é um nome hebraico e Paulo é um nome grego. Como Paulo é o grande enviado, é o grande missionário para o mundo gentílico, ou seja, para os povos que não pertencem a Eretz Israel, a terra de Israel, então o nome Paulo ele fica melhor, uma questão de linguística, uma questão de fala, fica melhor de se pronunciar, é melhor de ser atendido. Não tem nada a ver porque Saulo era o perseguidor e Paulo é o propagador do Evangelho. Saulo é o perseguidor do Evangelho e Paulo é o propagador do Evangelho. Isso não tem nada a ver, é apenas uma questão de nome. Bom, voltando à viagem missionária, mais uma vez, o apóstolo recebe as informações ali e eles partem então para a sua primeira viagem missionária. Saindo de Antioquia, eles vão chegar na ilha de Chipre. Essa ilha de Chipre, ela recebe o nome de Chipre até hoje. Recebe o nome de Chipre até hoje. Então, no seu mapa, você verificará que está no mar Mediterrâneo, está próximo ali à Turquia, e acontecimentos maravilhosos chegaram ali. Paulo, saindo da Antioquia, ele chega no porto de Seleucia, fica logo no mar Mediterrâneo, uma vez que Antioquia não é uma cidade costeira. Ele chega em Seleucia, de Seleucia ele embarca e chega na ilha de Chipre. Na ilha de Chipre, o primeiro lugar que ele chega é em Salamina. De Salamina vai registrando ali no versículo 5 e 6 do capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, ele atravessa a ilha e chega então em Pafos. Chega em Pafos. O que acontece neste lugar? Neste lugar, o primeiro fruto missionário acontece. Paulo vai pregar o Evangelho para todas as camadas. E ele vai pregar o Evangelho para quem? Para o procônsul Sérgio Paulo, um homem muito rico e muito importante, divide o governo daquela ilha. Ao chegar naquele lugar, um lugar repleto de misticismo, um lugar repleto de encantamentos, repleto de feitiçaria, Elimas, um grande e conhecido feiticeiro, tenta atrapalhar a obra de Deus. Quando você está tentando fazer a obra de Deus, principalmente que é a obra de missões, o diabo com certeza vai tentar atrapalhar. E Paulo, também conhecido como Saulo, cheio do Espírito Santo, vai para esse homem e traz uma palavra dura, e aquele homem fica cego. E o procônsul Sérgio Paulo, vendo o grande poder de Deus, ele se converte, ou seja, ele aceita a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Essa é uma grande obra que acontece ali na cidade ali de Pafos. Ainda naquele lugar, Paulo faz um grande discurso. Esse discurso acontece no sábado, Acontece no sábado. Partindo de Pafos, Paulo, ele embarca e chega até Pergue. Pergue já é uma cidade também costeira, ali hoje na Turquia, que ainda existe com esse mesmo nome. Neste lugar, Paulo, ele se reúne com vários judeus, que ainda não haviam se convertido, e ele prega o Evangelho ali em Pergue.
Havia uma grande sinagoga ali, e muitos judeus vão ouvir a Paulo. Também muitos gregos, pessoas também de origem romana, vão ouvir ali a Paulo. E o que acontece? Esta mensagem, hoje em dia, às vezes um pregador, ele se constrange, em pregar a mesma mensagem em outro local. E você vê até pregadores que eles costumam dizer, que nunca pregou uma mesma mensagem. Queridos, a nossa mente, ela é falível e ela é finita. Você pode pregar sim a mesma palavra, e isso aconteceu em Pergue. Por quê? Porque as pessoas ouviram aquela palavra, e vai dizer o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, a partir do versículo 42, que eles marcaram uma nova reunião para o próximo sábado, e que os apóstolos repetissem a mesma mensagem que ele havia pregado ali. E os apóstolos, Paulo e Barnabé, vão novamente naquele lugar e vão pregar ali a mensagem. É um grande discurso que está acontecendo ali naquele lugar. E a Bíblia vai dizer que ali em Pergue, Paulo estava cheio do Espírito Santo, e toda a cidade se reuniu ali para ouvir a palavra do Senhor. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Saindo de Pergue, Paulo então ele vai fazendo esse trajeto e chega em Icônio. Ele passa por Listra, ele é apenas de passagem. Não há nenhum efeito, pelo menos nesta primeira viagem de Paulo, não há grandes situações que aconteçam aqui. Apenas na próxima mensagem, na próxima viagem, nós vamos ainda falar nesta aula. E Paulo então chega em Icônio, Ao chegar em Icônio, acontece ali muitos problemas, muitas perseguições, muita divisão. Parte da cidade se divide. Uns acreditam em Paulo, outros não acreditam. E a palavra que eles vão falar é a palavra da salvação. Por que todo desse alvoroço? Porque a palavra é a palavra de salvação. Não é uma palavra missionária para encher o ego, não é uma palavra para exaltar ninguém. Queridos, a palavra missionária era uma palavra que Jesus Cristo é a luz do mundo, que Ele é o descendente de Abraão, que Ele é o filho de Davi prometido. Ele é que é a esperança de Israel. Ele traz um novo mandamento, uma nova palavra, que é o Evangelho. Os apóstolos, é um longo discurso, vão dizer que a lei não salva. O que salva é a fé em Jesus Cristo. Nesta palavra missionária também fica-se bem claro, não são os seus bens que te salvam, não são as suas obras que te salvam. O que te salva é a tua fé em Jesus Cristo. E isso trouxe um choque muito grande, talvez o choque que causa hoje em dia. Lemos lá no início do capítulo 13 que o Espírito Santo separou ali aqueles homens para uma chamada missionária. Acontece que hoje nas igrejas, pessoas se apresentam como missionário para simplesmente pregar no púlpito das igrejas, simplesmente para trazer mensagens que se dizem pentecostais, abre aspas, para que o fogo venha cair. E essas palavras são chamadas palavras missionárias de pessoas que se autotitulam missionários, quando que na realidade não são. O missionário é aquele que vai a campo pregar o Evangelho. E esta palavra, por ser dura, vai trazer divisão, sim, porque vai trazer um choque. E que choque? É que você não pode salvar a si mesmo. Suas belas obras não te podem salvar. Você precisa se converter. Você precisa abandonar a mentira, o adultério. Você precisa abandonar o homossexualismo. Você precisa abandonar o conformismo para que você
possa se arrepender dos seus pecados e entregar o seu coração a Jesus. E isso trouxe divisão, porque o evangelho que se prega hoje é mais ou menos assim: quando eu vim para Jesus, eu tinha apenas um carro e agora eu tenho 2. Mas a mensagem genuína, a mensagem profética, a mensagem para as nações, a mensagem missionária não é isso. A mensagem é esta: quando eu vim para o evangelho, eu tinha 2 pães. E agora? Agora eu tenho um pão. Por quê? Porque o Senhor me ensinou a dividir. Não é para conquistar. O evangelho é para dividir. É para dividir o amor de Deus, é para dividir os seus bens. E esta palavra confronta. Por quê? Porque Jesus Cristo, Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, é Ele que salva, não são suas obras, não é a tua igreja, não é a tua denominação, não é a tua filosofia. A mensagem que os apóstolos pregavam era centralizada em Jesus Cristo, e era por isso que os demônios saíam em retirada, é por isso que as pessoas se salvavam. Por quê? Porque não havia massagem de ego. O procônsul aceitou a Jesus com a mensagem genuína. Elimas aprendeu que ele tinha que se converter e abandonar os seus enganos. Então era isto que se pregava. Ainda nesta localidade houve um momento muito ímpar, um momento de maravilha, em que nesta localidade também aconteceu a cura de um rapaz que tinha uns pés tortos. Quando eu disse que Jesus Cristo era o centro da mensagem, e Paulo olhando para aquele rapaz, vendo que ele tinha fé, a fé não era na campanha evangelística, a fé não era na corrente de oração, a fé não era num amuleto de sorte, não era em proselitismo, a fé era em Jesus. E Paulo, cheio do Espírito Santo, e vendo que aquele homem tinha fé para ser curado, Paulo disse: levanta, se endireita nos seus pés e anda. Nesta aula, você com certeza vai convidar alguém para assistir, ou vai, quem sabe, transmitir para alguém. Não tenha fé em mim, não tenha fé neste curso, mas tenha fé que Jesus Cristo pode te dar saúde, e você pode se levantar desta tua situação de enfermidade, de miséria, porque é Jesus Cristo quem te dá saúde. E sabe o que aconteceu? Aquele rapaz, ele se levanta, e imediatamente aconteceu uma idolatria muito grande, porque o povo achou que os deuses tinham descido e se rebelado. Queridos, saibam que os deuses não descem, primeiramente porque não há outros deuses a não ser um só, que é Deus, o Criador dos céus e da terra, Jesus Cristo. E este já veio ao mundo através de Jesus Cristo, quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Morreu numa sexta-feira, chamada Sexta-feira Santa, mas no domingo de Páscoa ressuscitou e está vivo para todo sempre. E aqueles homens achavam que Júpiter, e Paulo desceu. Eu digo para você que não existe avatares, não existe avatar, não existe santo que desce. Jesus Cristo desceu e encarnou, mas não ficou se incorporando em nada nem ninguém, e eles tinham este pensamento, e passaram a adorar, a chamar Barnabé de Júpiter e Paulo de Mercúrio, porque ali havia um grande templo dedicado a Júpiter, e ali houve uma grande discórdia entre eles, porque os apóstolos se levantaram e falaram que os deuses não desceram, e que eles não eram deuses, eles eram simples homens
anunciando o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E isso trouxe uma perturbação muito grande na cidade, ao ponto que os apóstolos tiveram que serem retirados dali até de uma forma milagrosa. Louvado seja o Senhor Jesus, porque nada vos aconteceu. A partir do capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, nós vamos encontrar a segunda viagem de Paulo. Paulo, ele estava ali no concílio de Jerusalém, junto com os demais apóstolos. Isso é falado no capítulo 15, de Atos dos Apóstolos. E de Jerusalém, ele vai levar os tratados daquela assembleia que foi a primeira convenção de pastores que foram tratar do rito mosaico. Chegando em Antioquia, mais uma vez vamos falar que é a grande igreja missionária. Paulo agora, ele que estava em Jerusalém, chegou da sua primeira viagem missionária para Samaria, não é? Dali ele parte para a Antioquia. Observe que no gráfico anterior, Paulo ele sai de Antioquia, chega no porto de Seleucia e chega a Salamina, na ilha de Chipre, para Pafos, e ele vai seguir o seu trajeto de barco, e ele volta então fazendo o seu trajeto de barco, sendo que na segunda viagem missionária ele vai seguindo agora por terra, e ele vai fazendo esse trajeto, e no retorno ele retorna, ele faz a sua volta então de navio, mas a sua grande viagem nesse momento ele vai em vias terrestres. Saindo de Antioquia, ele passa por Tarso. Como vocês sabem, Paulo, ele nasceu aqui na cidade de Tarso, era uma província romana, hoje pertence a um país chamado Turquia. Existe hoje lá em Tarso, essa cidade, uma famosa rua, chamada Rua Saulo de Tarso, ou Rua do Apóstolo Paulo. Ainda existe, não é, essa cidade hoje, com uma rua com este nome. Passando por Tarso, você não tem uma agenda ali muito grande, e ele então chega na cidade de Derbe e Pergue. Nesse lugar é onde ele encontra ali um jovem judeu, cuja mãe era judia, mas o pai era grego. Se trata do jovem Timóteo, que recebeu a imposição de mãos para o ministério de evangelista e depois de pastor, e que depois ele precisou ser circuncidado por causa dos judeus. Observe que no versículo 16, no versículo 6 e no versículo 7 há uma menção que o Espírito Santo impede de que eles vão para uma outra cidade pregar o Evangelho. Não sabemos o porquê desse impedimento, mas sabemos que o Espírito Santo ele está cuidando dos seus. O Espírito Santo está cuidando, então por isso precisamos ter sim sempre em mente que o Espírito Santo, não é, que é o agente de Deus aqui na terra, ele guia o seu povo. Saindo de Derbe e de Listra e de Icônio, onde ele vai se encontrar com o nosso irmão Timóteo, ele chega então em Troade. Troade é a famosa cidade do conto de Romero, não é? De conto de Romero, não é? Então, ali na costa ali da Turquia, onde há aquela famosa batalha de gregos e troianos, onde ocorre o episódio do famoso cavalo de Troia. Acontece aqui em Troade. É em Troade que Paulo ele tem uma visão de um homem macedônico, ali da Grécia, e vai falar com ele: passa a Macedônia e vem nos
ajudar. É nesse local que Paulo vai encontrar com o médico amado, com Lucas. E a partir de então, Lucas, o doutor, faz parte da comitiva de Paulo e começa a escrever também, sobre o que está ocorrendo nessas viagens. Quando ele chega em Filipos, já na Europa, hoje ali, território da Macedônia e também da Grécia, quando ele chega em Filipos, vai acontecer grandes coisas ali naquele lugar. É em Filipos que Paulo vai ser preso porque está pregando contra a idolatria, está pregando liberdade dos demônios. Hoje em dia, em missões, parece que se pregam mais para aumentar o cachê do missionário. Isso é pecado. O missionário, ele não prega para aumentar o seu cachê, nem tampouco para abrir a sua agenda. Quando nós observamos a agenda missionária de Paulo, saindo de Jerusalém, indo para Samaria, passando por Antioquia, cruzando ali toda a Ásia, como era chamada a Turquia, chegando todos esses lugares da Europa, o único objetivo é de pregar o Evangelho, não é de arrecadar dinheiro para si, porque o próprio Paulo falava que o trabalhador é digno do seu salário, mas que ele mesmo trabalhava. Não estou dizendo aqui que o missionário não deva receber, não. O que eu estou dizendo é que muitos hoje, atrás de um ministério que se chama ministério itinerante, ou ministério missionário, o único objetivo é pregar somente nas igrejas para adquirir ofertas para si, com a desculpa de que está abençoando o reino. Não está. O reino de Deus é chegado a nós através de Jesus Cristo. Para onde? Para o mundo. Jesus Cristo disse: os campos estão brancos para a ceifa. A mensagem do Evangelho tem que ser genuína. A pregação tem que ser cristocêntrica. Você, missionário, é chamado por Deus, é guiado pelo Espírito Santo para trazer uma mensagem de paz, de libertação, também de saúde. E sabe o que aconteceu? Por incomodar, porque a mensagem genuína do Evangelho incomoda, uma moça possuída de espíritos malignos teve a sua libertação, e ela era frequentadora e trazia grandes valores para o grande templo da deusa Diana. Essa moça, ela é liberta. Os lucros com a venda de indulgências, digamos assim, com a venda desse tipo de situações, acaba, porque quem está em Cristo, nova criatura é. Coisas velhas e passadas, elas precisam deixar de existir. Por quê? Porque agora, em Cristo Jesus, tudo se fez novo. Tudo se fez novo. E por causa disso, aqueles homens, eles tiveram a sua prisão decretada, eles foram presos, acorrentados e surrados. Só que em vez de reclamarem, diz a palavra que ali em Filipos, à meia-noite, eles louvavam a Deus. Um grande terremoto aconteceu. Um terremoto que não mexeu com as estruturas do prédio, mas arrebentou as correntes dos presos, abriram as portas das prisões e todos foram soltos. Olha quanto milagre! Um terremoto que não derrubou parede, mas apenas abriram ali as portas das cadeias e soltaram as prisões. Outro milagre, nenhum preso fugiu, todos ficaram ali. Outro milagre, o carcereiro, ele chega no local e desesperado: Senhor, o que é necessário que eu faça para me salvar?
cabe ressaltar que ele está falando de salvação física, da sua integridade física. Ele não está perguntando sobre a salvação de salvação, é a sua integridade física, uma vez que ele, como um carcereiro, e tendo os presos fugido, ele pagaria com a sua própria vida ali. E Paulo vai dizer para eles: não te faças nenhum mal, porque nenhum preso fugiu, estão todos aqui. E ele, ainda tremendo, não é? Ele pediu que alguém iluminasse ali, não é? E Paulo pregou o evangelho para ele. Naquela mesma noite, ele lava as feridas dos presos, lava as feridas de Paulo, leva Paulo para a sua casa de noite, janta com eles. Naquela mesma noite, Paulo os batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Toda a sua casa, toda a sua família aceita Jesus e ele volta para a prisão e todos ficam ali. Então, isto é o que acontece ali em Filipos. Toda essa grande maravilha acontece ali. Um lugar completamente abençoado. Paulo, então, ele parte de Filipos, chega em Anfípolis, passa por Bereia, chega em Corinto, em Atenas, fundando trabalhos, confirmando os trabalhos ali naquele lugar. É aqui em Bereia, ali na Grécia, onde os crentes, após se converterem e ouvindo a palavra, vão conferir nas Escrituras se tudo aquilo que Paulo está falando está de acordo com os escritos antigos. Por isso que vai se falar sobre crente Bereia, aquele que examina as sagradas Escrituras. Bom, chegando agora para a sua terceira viagem missionária, mais uma vez Paulo sai de Antioquia. Volto a dizer que Antioquia é a igreja missionária, é a igreja que faz missões, é a igreja que cumpre o ID de Jesus Cristo. Mais uma vez Paulo, ele sai de Antioquia, passando mais uma vez por toda a trajetória em que ele fez na sua segunda viagem missionária. Ele chega em Pérgamo. Vale ressaltar que é aqui em Pérgamo que há a invenção ali do utensílio, da peça, que é conhecida hoje, para nós, como pergaminho. Por quê? O pergaminho ele foi inventado ali naquele lugar, Eram retiradas as peles de carneiro ou de ovelha, e através de um longo processo passou-se a utilizar para a escrita também. Então, quando você ouve falar sobre pergaminho, é por causa da cidade de Pérgamo, onde foi ali inventado esse novo sistema para que a escrita pudesse acontecer. Como nós já falamos na segunda viagem missionária, Paulo vai traçar mais uma vez todo o seu trajeto, vai passar mais uma vez por Filipos, essa cidade de Filipos, onde aconteceu ali aquele grande milagre, a conversão do carcereiro, a libertação daquela moça, vai se tornar a igreja mais abençoadora. Se a igreja de Antioquia, ela é a igreja missionária, a igreja de Filipos, ela é a igreja de mão aberta, ela é a igreja que vai ajudar financeiramente os seus apóstolos, é a igreja que vai ajudar. Por isso que esta igreja, ela é a chamada a igreja da alegria. Por isso que Paulo vai dizer sempre: uma vez vos digo, alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos sempre, é a igreja feliz. Quando você quer saber sobre a igreja feliz, é a igreja de Filipos, é a igreja onde Jesus libertava, é a igreja onde Jesus curava, é a igreja onde tinha palavra. E aquele povo se distinguia de todas as outras igrejas, porque era uma igreja que sentia felicidade em ajudar os irmãos.
Paulo, quando ele esteve em Jerusalém, ele fez uma grande campanha e foi de Filipos, que foi a maior doação. Os irmãos doavam com alegria. Então, foi um grande marco ali sobre essa fundação da igreja de Filipos. Paulo também chegou em outras localidades, como nós já vimos, a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso, ele vai confirmando. Quando você ouve Paulo falar, quando você ouve o relato de Lucas, que escreveu o livro de Atos dos Apóstolos, que diz que eles estavam indo confirmando as igrejas, quer dizer que ele passava mais uma vez por todas essas igrejas, pregando mais uma vez, fazendo campanhas evangelísticas, fazendo campanhas de ministração da palavra do Senhor Jesus. E quando fala confirmando os irmãos, está dizendo que ele estava reavivando a fé dos irmãos, verificando como os irmãos estavam, visitando os irmãos. Por isso que muitas vezes ele vai dizer a igreja que estava na casa ali do irmão, a igreja que estava na casa de Priscila, a igreja que estava na casa do irmão Áquila. Então ele está passando e confirmando mais uma vez aí esses lugares. Quando se fala da igreja de Éfeso, era uma igreja completamente doutrinada, uma igreja que entendia muito bem o seu papel de igreja, o seu papel como igreja. Por isso que Paulo, ele encontra ali uma comunidade de irmãos muito firme, muito forte, muito aconchegante, muito balizado na palavra. E ele vai destacar que essa igreja de Éfeso é a igreja que está nas mansões celestiais, uma igreja espiritual. Mas por quê? Porque tem como base a santa palavra de Deus. Então, mais uma vez, Paulo, ele vai fazer esse trajeto na terceira viagem missionária. Quando você observa o mar Mediterrâneo, este mar Mediterrâneo é o mar que vai sair na Espanha, é o mar que chega-se ao Oriente Médio, onde chega-se em Israel, no Líbano, na Síria, e vai passando pela Turquia. O mundo bíblico de Paulo, ele está basicamente aqui, nas igrejas da Ásia, na igreja missionária de Antioquia, chegando em Filipos, passando por Atenas e Corinto, onde ele ficou aproximadamente 2 anos, foi onde ele mais tempo ficou, e fazendo ali a obra do Senhor Jesus. São lugares desertos, até para onde se chega, de um ponto desse para outro você tem grandes desafios, grandes desertos, que vão fazer aí uma viagem aí muito dolorosa. É por isso que Paulo, quando ele escreve as suas cartas, já concluindo, ele vai dizer que ele teve fome, enfrentou tempestades, enfrentou lamúrias, em muitos lugares ele foi apedrejado, surrado, preso, ao ponto dele dizer: olha, eu estou preso, mas a palavra não está presa. A palavra, ela não fica presa. A palavra, ela é livre. Assim foi o ministério do apóstolo Paulo, trazendo a palavra do Senhor. Foram 3 viagens missionárias. A última viagem, que a maioria dos pregadores não costumam mencionar, é quando ele, chegando ali na praia de Éfeso, e ele vai para Jerusalém. Na praia de Éfeso, ele faz o seu último discurso, aquela grande reunião ali com os presbíteros da igreja. E houve ali um choro muito grande, porque é a igreja preferida de Paulo, é a igreja amada. Tanto é que ele fica 2 anos ali, ele funda a igreja, sai e ele retorna para ficar 2 anos ali em Corinto. E há um grande choro ali, porque os irmãos sabiam, pelo Espírito de Deus, que estava se despedindo. E Paulo parte,
E ao chegar ali em Jerusalém, ele vai para uma reunião de oração, em que um profeta de Deus chamado Gaio, ele pega de um cinto e diz que o dono daquele cinto vai ser preso, se ele for para aquele lugar. E Paulo, sabendo dessa profecia, porque a profecia, ela não direciona, ela não traz destino, ela diz o que vai acontecer na presciência de Deus, mas não com o intuito de mudar o destino de ninguém, porque o seu destino quem faz é você. E Paulo tinha a opção, depois de cumprir 3 viagens missionárias, ele tinha uma opção: ou eu desço realmente para Jerusalém, sou preso, ou eu retorno. E ele escolhe a sua primeira opção, no intuito de chegar em Jerusalém, ser preso e apelar para a sua cidadania romana, com o intuito de ser preso e de pregar o evangelho para a corte romana. E é o que ele faz. Ele é preso, ele é julgado e ele pede, através do governador Félix, para ser julgado como cidadão romano. E alguém faz uma interpelação: ué, você é romano? Como você adquiriu isso? Você não tem dinheiro? Você constrói tenda? Você sai andando por aí? É um peregrino que sai em viagem missionária? Você não tem acúmulo de bens? Porque eu paguei muito caro para ter cidadania romana. E ele disse: você pagou para ser romano, eu já nasci romano. E com essa atitude, ele apela para o imperador César. E ele então é levado preso para a cidade de Roma. Ele agora chega além da Grécia. E quando chega em Roma, ele ali fica mais alguns anos preso, e também preso na sua própria casa, tendo um centurião como seu guarda-costa. E ali ele recebe todas as pessoas e ele mais uma vez prega o evangelho. Ele não se incomoda por estar enclausurado, seja por uma pandemia, ou seja por uma questão de liberdade de locomoção, mas ele aproveita para estar pregando a palavra. Por quê? Porque as suas palavras com certeza chegariam ao mundo como chegou aqui a nós. Hoje, aqui no Brasil, Páscoa de 2020, essas palavras chegam até nós, porque as palavras de Paulo, que eram as palavras de Deus, não estavam presas, não ficaram presas. A sua palavra é livre, e essa palavra de Deus nos libertou para que nós pudéssemos ser livres. Então, fechamos aqui esse texto de geografia bíblica com o tema das viagens missionárias de Paulo. Que Deus possa continuar vos abençoando maravilhosamente, em nome de Jesus.